Diagnóstico em saúde mental, olha, poucas palavras geram tanto debate, né? Para alguns, é quase uma ferramenta de controle. Para outros, é a base, o alicerce da prática médica. Mas afinal, o que realmente significa diagnosticar? E como a gente garante que esse seja um processo rigoroso, útil e, acima de tudo, humano? Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, é como se existissem dois extremos nessa conversa. De um lado, tem a visão crítica, que diz que o diagnóstico serve só para rotular, para controlar quem é visto como diferente. Do outro lado, a defesa de que é uma ferramenta médica tão essencial quanto, sei lá, diagnosticar diabetes. A verdade, como quase sempre, está em algum lugar aí no meio, e é exatamente esse caminho que a gente vai explorar agora. Então, para a gente desembolar esse novelo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa tensão que existe entre a arte e a ciência do diagnóstico. Depois, vamos descobrir quais são os princípios que guiam um bom diagnóstico. Na sequência, a gente vê como se constrói um quadro completo da pessoa e, por fim, vamos conhecer o teste decisivo, o que mostra se um diagnóstico é realmente bom. E tudo isso começa, na verdade, numa tensão que é quase filosófica. Como é que se concilia a história única, particular de uma pessoa com as categorias gerais da ciência médica? E olha que interessante, para guiar a gente nessa ideia, dá para buscar ajuda lá em Aristóteles. Há mais de 2000 anos, ele fez uma distinção que é simplesmente brilhante e que está no coração do diagnóstico. Ele separou o conhecimento da experiência particular do conhecimento universal da arte, ou ciência como a gente entende hoje. A experiência, para Aristóteles, é o conhecimento do caso único. É a história daquela pessoa específica ali na clínica, com todas as suas singularidades, suas dores, suas particularidades. É o conhecimento de Sócrates, como ele diria. Já a arte, a ciência, é o conhecimento do universal, é entender a categoria geral, aquilo que todos os casos parecidos têm em comum. É saber que um certo tratamento costuma funcionar para um grupo de pessoas com um quadro semelhante. O grande desafio clínico é justamente esse: conectar a experiência única de alguém à arte universal da medicina. Então, o que exatamente a psicopatologia tenta classificar? Bom, não são os fenômenos que acontecem com todo mundo, tipo sentir fome ou sono, e também não são aqueles traços que são absolutamente únicos de uma só pessoa no mundo. O foco está bem no meio, nos fenômenos que acontecem em algumas pessoas. É nesse grupo que mora a maioria dos sinais e sintomas que interessam para a clínica. Bom, e para a gente conseguir navegar nesse território que é bem complexo, a prática clínica se apoia em alguns princípios fundamentais. Pense neles como as regras do jogo, que garantem que o diagnóstico seja muito mais do que um simples palpite. O primeiro, e talvez o mais importante, o diagnóstico é, antes de tudo, uma habilidade clínica. Sabe, exames de imagem, testes de laboratório, eles podem até ajudar, claro, mas nada substitui a base de tudo. Uma boa conversa, uma história clínica completa e um exame cuidadoso do estado mental. A tecnologia é um apoio, não a resposta. Um segundo princípio-chave é que o diagnóstico se concentra no que está acontecendo e não necessariamente no porquê. Ele descreve o padrão de sinais e sintomas que a pessoa apresenta naquele momento. Entender as causas é super importante para o tratamento, para a pesquisa, mas o diagnóstico em si se baseia no quadro clínico que se pode observar. E olha, esse aqui é um ponto que não dá para esquecer. Diferente de outras áreas da medicina, em psicopatologia não existe um sintoma-chave, um sinal de fumaça que, sozinho, emprega o diagnóstico. Como já dizia o grande psiquiatra Emil Kraepelin, nenhum sintoma isolado é por si só característico de uma doença. É sempre o quadro completo, o conjunto da obra, que leva a um diagnóstico. E, por último, um diagnóstico não é uma sentença gravada em pedra. É um processo, ele é dinâmico. A evolução do quadro com o passar do tempo é uma parte fundamental do diagnóstico. Por isso que não é nada estranho um diagnóstico inicial precisar ser ajustado ou reformulado conforme se conhece melhor a pessoa e a sua jornada. Certo, então, se o diagnóstico precisa considerar tantos fatores e ainda evoluir com o tempo, como é que se organiza tudo isso? A resposta está num modelo que a gente chama de pluridimensional, que busca enxergar a pessoa por inteiro, muito além de um único rótulo. Para organizar essa complexidade toda, os profissionais usam um modelo como este aqui, que foi baseado no clássico DSM-4. Não precisa se preocupar em ler cada detalhe, tá? Pense nisso mais como um roteiro, um mapa.
Ele organiza a avaliação em diferentes eixos ou dimensões, para garantir que nada importante fique de fora. Vamos ver que eixos são esses. A ideia aqui é olhar para a pessoa em camadas. O primeiro eixo identifica o transtorno clínico principal. O segundo olha para a estrutura de personalidade. O terceiro considera as condições de saúde física que possam ser relevantes. O quarto eixo avalia os estressores da vida, tipo um luto, desemprego, e, por fim, o quinto eixo mede o impacto geral de tudo isso no funcionamento da pessoa no dia a dia. Juntos, eles formam um panorama bem completo. E não para por aí, não. Um diagnóstico realmente completo vai ainda mais fundo. Uma formulação psicodinâmica, por exemplo, tenta entender os conflitos internos, os padrões de relacionamento da pessoa. E uma formulação cultural analisa como o meio social, as crenças, o ambiente daquela pessoa influenciam a experiência dela. Isso mostra muito bem que o objetivo é criar um retrato detalhado e não um simples carimbo. Ok, a gente já tem os princípios e um modelo. Mas como é que a ciência mede a qualidade de um procedimento diagnóstico? Como saber se ele é confiável e se ele está medindo a coisa certa? Vamos então para o teste decisivo. Aqui a gente precisa entender dois conceitos-chave. A confiabilidade pergunta: esse teste é consistente? Se dois médicos diferentes aplicarem o teste na mesma pessoa, o resultado vai ser o mesmo? Já a validade pergunta: esse teste é verdadeiro? Ele está realmente medindo aquilo que ele diz que mede? Porque, pense bem, um teste pode ser super confiável, dar sempre o mesmo resultado, só que errado. Sem validade, não adianta nada. E dentro da validade, existe um equilíbrio muito delicado. A sensibilidade é a capacidade de encontrar quem realmente tem a condição. É como uma rede de pesca com a malha bem fininha que não deixa nenhum peixe escapar. Já a especificidade é a capacidade de identificar corretamente quem não tem a condição. É garantir que a rede não pesque, sei lá, uma bota velha. O ideal, claro, é ter os dois, uma rede que pega todos os peixes e só os peixes. Então, o ponto crucial é este. O padrão ouro de qualquer diagnóstico é um procedimento que seja, ao mesmo tempo, confiável, válido, com alta sensibilidade e alta especificidade. Ele tem que acertar de forma consistente, medir a coisa certa, não deixar nenhum caso verdadeiro passar e, muito importante, não rotular pessoas saudáveis por engano. É um objetivo super difícil, mas é para isso que a ciência trabalha. E tudo isso nos traz de volta ao começo. O que a gente viu é que um diagnóstico bem feito é menos uma etiqueta e mais um mapa. Uma síntese que junta a escuta individual e a ciência universal.